Oportunidade, estão abertas as inscrições para o vestibulinho das ETECs. Alterações no Código Tributário da cidade foram alvo de encontro entre vereadores e secretário de Finanças. Cubatão está realizando encontros sobre o patrimônio histórico cubatense. E ainda o incêndio que destruiu moradias na Vila dos Pescadores. Quarta-feira, 10 de setembro, a segunda edição do CUN já começou. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na segunda edição do Últimas Notícias. Vamos começar essa edição vendo que o secretário de Finanças de Cubatão se reuniu com os vereadores na Casa de Leis Cubatense para explicar sobre as novas alterações no Código Tributário da cidade. Na sala de reuniões da Câmara Municipal de Cubatão, o secretário de Finanças da cidade, Luiz Alberto Maia da Silva, apresentou aos vereadores os itens que serão alterados no Código Tributário Municipal. As mudanças são necessárias para que o Código da cidade se adeque à legislação federal. Durante o encontro, os parlamentares questionaram o secretário da pasta sobre as alterações da alíquota cobrada dos imóveis e estabelecimentos da cidade. De acordo com Luiz Alberto, as mudanças não vão gerar ônus aos munícipes. O encontro aqui com os vereadores, foi um pedido do prefeito César. Nós protocolamos um projeto de lei complementar na Câmara na última sexta-feira, que altera o código, que tem uma proposta de alterar o Código Tributário Municipal, e a ideia aqui é esclarecer aos vereadores todas as questões, que, por exemplo, não haverá nenhum aumento de IPTU para as residências, para os prestadores de serviços, para os comerciantes, esclarecer e combater qualquer tipo de desinformação. Trouxemos aqui todas as medidas, o que foi solicitado, as questões, respondemos as questões e estamos à disposição para esclarecer também qualquer outra dúvida. O secretário também falou sobre uma das principais mudanças que compõem o novo Código Tributário da cidade, que envolve a isenção do pagamento da taxa de publicidade aos comércios que estão alocados exclusivamente em Cubatão. Grande inovação desse projeto é trazer a isenção da taxa de publicidade para prestadores de serviço e comerciantes exclusivamente estabelecidos no município de Cubatão. Independente do tamanho da placa ou do anúncio, nós vamos isentar aqueles contribuintes que têm suas placas e anúncios no município de Cubatão, que tem o seu comércio exclusivamente em Cubatão. Por outro lado, nós vamos cobrar e atualizar a tabela para aquelas franquias e estabelecimentos que não são exclusivos só de Cubatão. Tem aqui e tem em outras cidades. No julgamento da trama golpista, o ministro do STF, Luiz Fux, fez considerações durante o julgamento das preliminares. O ministro disse que o Superior Tribunal Federal deve avaliar somente o que é constitucional e que não compete à primeira turma o julgamento, mas sim ao plenário do STF. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. O ministro julgou como improcedente o crime de organização criminosa e solicitou a nulidade total dos atos. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937.
Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Após o voto do ministro Fux, faltam as manifestações dos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que ocorrerão amanhã. O resultado está previsto para ser divulgado na sexta-feira. O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Cubatão, recebeu o 3º colóquio sobre o patrimônio histórico. O evento contou com especialistas no assunto, historiadores e representantes do Poder Executivo. O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Cubatão, recebeu o 3º colóquio sobre o patrimônio e território de Cubatão. Vários cartazes estavam expostos mostrando as belezas do patrimônio espalhados pela cidade. Largo do Sapo, na Praça Joaquim Montenegro, antiga Casa Vila Operária, hoje Parque Anilinas, Igreja Matriz, Biblioteca Municipal e Afonso Schmidt. Tudo isso retratando a importância de se preservar tantos patrimônios culturais. A gente só consegue planejar o futuro quando a gente conhece o passado, porque conhecendo o passado a gente entende o nosso momento presente e consegue planejar daqui para diante. Então, a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural de Cubatão, que é riquíssimo, que é belíssimo, desde as questões ambientais até do sambaquis, né, é de extrema importância e eu acredito que agora, na administração do César Nascimento, a gente deu um passo importante com a criação de uma unidade administrativa dentro da Diretoria de Planejamento Urbano, de Desenvolvimento Urbano, para a conservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Então, efetivamente, agora a gente tem uma unidade da administração que pensa e que cuida sobre isso. O secretário do Meio Ambiente, Cleiton Jordão, os historiadores e escritores Francisco Torres e Wellington Ribeiro Moges estiveram presentes no evento. E para a presidente do Instituto Afonso Schmidt, Nalva Leal, é importante a memória do patrimônio, que nos leva à identidade e às raízes. Nós precisamos valorizar a nossa origem, a nossa história, a nossa identidade. Esse evento, o 3º colóquio sobre patrimônio histórico e território, traz justamente isso, uma reflexão sobre o nosso território, a nossa história. Nós, como cidadãos, devemos valorizar esse lugar na qual fazemos parte, na qual estamos construindo. É uma história que está em construção, né? A história ela é dinâmica, ela também é dinâmica. E esse conceito patrimônio histórico traz isso para nós, né? Tem por trás disso toda a história, né? A nossa história, que deve ser preservada, deve ser respeitada. Até porque nós devemos pensar nesse legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Precisamos ter pleno conhecimento da nossa história, da nossa identidade. Muito bacana essa iniciativa de trazer à tona, né, o patrimônio histórico da nossa cidade, que é de uma riqueza ímpar. Como já diz o ditado, né, quem não conhece a sua história, não conhece a sociedade, não está se conhecendo. Então, que essa ação seja a primeira de muitas e que quem comparecer participe e entenda a importância da nossa cidade, não só para a nossa região, como para o nosso país. A inflação oficial de agosto ficou em menos 0,11%, ou seja, os preços ficaram mais baratos em média. Com esse resultado, o acumulado em 12 meses chega a 5,13%, abaixo dos 5,23% dos 12 meses acumulados que terminaram em julho, mas ainda está acima do teto do governo, que é de 4.000%. A deflação é a primeira desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022. Moradias da Vila dos Pescadores foram atingidas, mais uma vez, por um incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Imagens feitas por moradores da Vila dos Pescadores mostram o início de mais um incêndio no local. A fumaça e as chamas altas indicavam as grandes proporções do fogo que consumia aquelas moradias. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, os moradores realizaram os trabalhos de combate às chamas.
Por conta do tamanho do incêndio e fortes ventos, alguns moradores inalaram fumaça e foram atendidos na UBS da Vila dos Pescadores. O incêndio começou pouco depois de 1h da tarde. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. O Poder Administrativo da cidade, a vice-prefeita Andréa Castro e mais 3 vereadores, Kleber do Cavaco, o vereador Edson Mota e também o Xuxa, estiveram presentes para prestar apoio aos moradores que foram atingidos pelo incêndio. Sem dúvidas, né? Infelizmente, mais uma vez, uma tragédia dessa aqui na nossa comunidade. A gente não vê a hora de isso aqui só ser história, né? Não está acontecendo esse tipo de incêndio, de tragédia. A gente estava lá, ia participar da sessão agora na Câmara, né? Viemos para cá para tentar auxiliar a vice-prefeita, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, toda a prefeitura já mobilizada para estar atendendo e ajudando o pessoal aqui. A vice-prefeita de Cubatão acompanhou de perto a situação logo após o incêndio, conversou com os parlamentares presentes e ouviu as necessidades dos moradores. Acionou o Fundo Social de Solidariedade do município e reforçou a importância do trabalho de habitação no bairro. Mais uma vez, um incêndio aqui na Vila dos Pescadores é extremamente triste. E isso reforça ainda mais a importância da urbanização, porque efetivamente isso só termina quando a gente conseguir, né, avançar a urbanização na Vila dos Pescadores. Estamos aqui com a equipe da SEMAS, falando com as famílias, com a Defesa Civil também, prestando aí o laudo, verificando quantas casas foram atingidas, o incêndio foi debelado pelo Corpo de Bombeiros e, importante dizer, pela própria comunidade que se juntou e agiu com rapidez para que a coisa não se alastrasse mais. Agora estamos trazendo o Fundo Social de Solidariedade e vendo como é que fica a situação emergencial dessas famílias. De maneira rápida e precisa, 18 homens do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. A ocorrência chegou para a gente por volta das 14h15, sem a origem do incêndio, né? A princípio caiu como incêndio de comunidade, as equipes se deslocaram para verificar o incidente. Chegando aqui no local, constatamos por volta de 12 barracos que foram atingidos pelas chamas. Tenente, o principal, alguma vítima chegou a ser atingida? Como é que foi? Como vocês chegaram até o local? Felizmente não temos relato de vítimas, né, nem intoxicadas, nem machucadas ou queimadas pelas chamas. E com a atuação dos bombeiros, o fogo foi extinto e foi feito o rescaldo. O combate ele foi rápido. A fase mais prolongada é a fase de rescaldo, né? O trabalho de resfriar todo o local, retirar o material combustível e apagar os possíveis novos focos de incêndio. Então, gente, como nós vimos a matéria do Jefferson Santos, ainda bem que ninguém ficou ferido e as 10 moradias, né, assim que ele chegou lá, já estavam na fase do rescaldo e ainda bem que não houve danos maiores. E as doações, né, para você ajudar as pessoas que infelizmente perderam as suas casas, devem ser realizadas diretamente no Fundo Social de Solidariedade da nossa cidade, que fica na Rua Assembleia de Deus 435, lá no Parque Anilinas. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então vai lá, se você pode doar, vai lá, faça essa doação e ajude os nossos irmãos lá da Vila dos Pescadores. No próximo bloco, vamos conferir que as inscrições para o vestibulinho da ETEC começaram hoje e também temos a previsão do tempo e o resumo da 28ª sessão ordinária. Você que está nos assistindo, além do 48.2, estamos nas redes sociais. TV Câmara Cubatão, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Não saia daí, a segunda edição do Últimas Notícias volta em instantes. Ei, sabe quem tá entrando pra família? Mais proteção, mais atenção, mais proximidade. Uma vida mais saudável pra você e pra quem está sempre ao seu lado. A estratégia Saúde da Família está maior e mais forte, com mais profissionais para o que você precisar em todos os cantos do país, ampliando o acesso aos atendimentos e diminuindo filas. Está mais perto de onde você vive, na UBS, no bairro. Prevenindo, tratando e cuidando, até na sua casa. Porque cuidar de perto das famílias brasileiras é fazer um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da Família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Vai entrando. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais.
E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo R$500 milhões em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. O seu N2 está de volta e estão abertas as inscrições para estudantes interessados em formação técnica. As inscrições vão até o dia 3 de novembro e a prova será realizada no dia 30 do mês. As inscrições para o vestibulinho da ETEC de Cubatão já estão abertas. A escola oferece cursos técnicos com destaque para as opções integradas ao ensino médio, que combinam disciplinas regulares com formação profissional. Os cursos técnicos, eles são noturnos, tá? E eles temos administração, logística, informática, e a gente está abrindo um novo curso agora que é de química. Na verdade, os cursos de manhã, tarde e noite, conforme o curso que escolhe. Manhã e tarde são cursos integrados, né? Então, no período da manhã, a gente tem administração, logística e meio ambiente. E no período da tarde, nós temos informática e recursos humanos. Esses cursos, eles são integrados ao ensino médio. Curso técnico, eles estão aproximadamente 3 semestres, sendo que logística agora nós estamos com 2 semestres só. Quem concluiu o ensino fundamental pode se inscrever nos cursos integrados ao ensino médio. Já os cursos técnicos são para quem tem 16 anos ou mais e está cursando ou que já tenha terminado o ensino médio. As inscrições vão até o dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site da ETEC. A prova será no dia 30 de novembro. Para o ensino médio, né, todos aqueles alunos e estudantes que se formaram no Fundamental 2. Agora, para o curso técnico, são estudantes de 16 anos e que estão cursando o 2º ano do ensino médio. Já pode se inscrever no técnico noturno. A prova não tem redação. E, assim, o conteúdo da prova é todo o conteúdo do ensino fundamental 2. Então, cai um pouco de matemática, língua portuguesa, história, geografia, química, mas o aluno ele tem que estudar tudo que está envolvendo o fundamental 2. As inscrições são feitas totalmente pela online, acessando o site vestibulinho.etec.org.sp.gov. Quem pode fazer? Qualquer aluno ou estudante, ou até mesmo quem está querendo fazer teste, né, os treineiros, né, de vestibulinho também pode estar prestando esse vestibulinho. Vamos pensar que quem quer entrar no ensino médio, né, então se é o pessoal do fundamental, que está saindo do fundamental, do 9º ano, que quer prestar o ensino médio, ou aqueles que querem fazer curso técnico, que aí não tem limite de idade para quem quiser fazer um curso, que é noturno. Cubatão continua com a campanha Adote um Amigo, que busca encontrar lar para cães e gatos resgatados. Vamos conferir os bichinhos dessa semana? Nós estamos vendo aí o iFood, de 2 anos, que nome sugestivo, não? O Filhotão, de 6 anos, o Buzz, de 9 anos, o Home, de 5 anos e o Chorão, de apenas 2 meses. Você que viu esses belíssimos cachorros ficou interessado em adotar um deles? Então vá aos zoonoses da nossa cidade, que fica na rua Papa João Paulo I, número 100, lá no sítio Cafezal. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Agora nós vamos juntos conferir o resumo de mais uma sessão ordinária que ocorreu ontem, na Casa de Leis Cubatense. 2 moções de aplauso foram apresentadas na 28ª sessão ordinária. A primeira, pelo vereador Marcinho, foi direcionada ao CAMP, Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, pelos seus 54 anos de fundação completados no último dia 1º de setembro. A segunda moção de aplauso foi direcionada à Guarda Civil Municipal e é de autoria do vereador Carioca. Nela, o parlamentar ressalta os serviços prestados pela instituição, especialmente à Patrulha Maria da Penha e à inspetora da Guarda Civil Municipal Valença, que impediu que uma pessoa atentasse contra a própria vida. Durante a reunião plenária, o vereador Guilherme do Salão solicitou ao presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Topete, 1 minuto de silêncio ao guarda civil municipal Geórgio da Silva Chaves, conhecido na corporação como Chaves, que faleceu na madrugada do último dia 4. Na ordem do dia estavam pautados 3 projetos de lei. O primeiro item da pauta era o projeto de lei complementar 119/2025, de autoria do prefeito municipal. Devido à apresentação de emenda realizada pelo vereador Guilherme do Salão,
o projeto de lei retornará às comissões para análise. O segundo item da pauta era o projeto de lei número 127/2025, também de autoria do prefeito municipal, que foi aprovado em primeira discussão. O terceiro item da pauta era o projeto de lei número 32/2025, de autoria do vereador Alexandre Mendes Topete, que foi retirado de pauta a pedido do autor. Após o encerramento da sessão ordinária, teve início a sessão extraordinária, onde o projeto de lei número 127/2025 foi aprovado em segunda discussão. Após a votação da propositura, os líderes de bancada dos partidos da Câmara pediram obstrução da sessão devido ao incêndio que atingiu as moradias na Vila dos Pescadores. Agora vamos falar do tempo. E depois dos termômetros chegarem aos 30 graus, as temperaturas nesta quarta caíram e ficou na casa dos 24 graus. Mesmo assim, o dia ainda foi um pouco quente, né? Contudo, a tendência é que as temperaturas caiam até o final de semana. Quem vai trazer mais detalhes do tempo é a repórter Cris Castanheira na nossa previsão. A quinta-feira começa com sol entre nuvens e períodos de tempo nublado ao longo de todo o dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas continuam amenas, variando entre 14 e 23 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 95%. Agora é hora do esporte aqui no Últimas Notícias. Ao lado do eterno ídolo Lalá, o zagueiro Adonis Frias foi apresentado na tarde de hoje pelo Santos. O zagueiro tem 27 anos e assinou o contrato com a equipe santista até dezembro de 2028. Frias, que já foi treinado pelo atual técnico santista Juan Pablo Vojvoda no Defensa e Justiça, além do clube argentino, jogou no Los Andes e também no Leão do México. Na coletiva, ele falou que é o maior desafio de sua carreira pelo momento que o Santos se encontra, pela situação e também pelos atletas que tem ao seu lado. Ele também disse que espera estar à altura e que está se preparando da melhor maneira para ajudar a equipe santista. Uma ótima sorte ao zagueiro santista, agora atual zagueiro santista, que se demonstrou muito interessado, e compenetrado para querer ajudar a equipe santista que está, como os torcedores muito bem sabem, está flertando com a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A gente vai agora falar de outro paulista, que é o Corinthians, porque ele às 9h30 da noite recebe o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão vai contar com o retorno de Garro, Yuri Alberto, Memphis, Mateuzinho e Diogo Souza, que estava com a seleção brasileira, mas veio num voo fretado da Bolívia para o Brasil para ajudar a equipe corintiana. Vale lembrar que o Timão tem a vantagem do empate, enquanto o Furacão precisa ganhar por 1-0 para levar para os pênaltis e, se quiser ficar com a classificação, precisa ganhar por 2 gols de diferença. Quem passar desse confronto vai enfrentar ou o Atlético Mineiro ou o Cruzeiro, que jogam amanhã. E assim encerramos a segunda edição dos Últimas Notícias. Agradeço a sua companhia, o informativo do Parlamento e da nossa bem-amada Cubatão volta amanhã na sua hora do almoço com mais informações. Além do 48.2, estamos nas redes sociais. TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no YouTube, para você conferir tudo o que acontece na Casa de Leis e na nossa Rainha das Serras. Uma ótima noite para você, se cuida. Até amanhã. Tchau.